Boa tarde, gente. Mais um Entre Modais. O tema de hoje é primarização. Risco ou oportunidade? Capitão, roda a vinheta. Os nossos títulos do Entre Modais estão ficando cada vez mais marqueteiros, e dessa vez foi polêmicos. feito... A gente acabou de criar o título aqui com o nosso convidado. Mas antes de apresentar ele, Leonardo, né? Não posso falar o apelido. Leonardo. Gerente de serviços e produtos da KMM, para me apoiar como co-host hoje. Convidados aqui, os ilustres. Vitão, o palmeirense sofredor. Vitão, hoje é gerente de operações da agente comercial. O que você é lá no Trize hoje? Gerente de operações. Gerente de operações. Muito bom. Você já vai se apresentar mais, Vitor. O Vitor que ajudou na criação do nome, agora a gente estava discutindo como que ia ser. Eu acho que você tem que aproveitar o Vitor na área de comunicação também. É que a gente está numa semana iluminada como palmeirense, né? Tá tudo dando certo essa semana. E Guto, que eu vou falar brevemente, mas o Guto, enfim, faz parte de toda a história da KMM, Trize. E hoje, qual que é o teu cargo, Guto? Diretor de operações do Trize. Isso mesmo. E é Trize, né? Não é Trize. Não é Trize, não é Trize. Trize. É Trize. Mesmo, né? Simples assim, Trize. Simples assim. Gente, antes de gente ir para o nosso papo, como a gente vai falar sobre primarização, o que é, se é risco ou não, começando pelo Vitor, falar um pouquinho da tua história e por que você é qualificado em falar sobre isso, Vitor. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Conforme a ocasião. Que horas você está assistindo? Que hora que você está assistindo. Mas a minha história, assim, eu sempre tive meus trabalhos atrelados à logística, né? Contratação, execução da logística. E aproximadamente há uns 17 anos, eu acho que aí eu consigo falar um pouquinho aí sobre o que é esse bicho aí que a gente estava falando, que é a primarização, né? E tudo que traz junto em termos operacionais, de execução, dores de cabeça, oportunidades que a gente vai falar aí. Mas é isso. Hoje eu estou no Trize como gerente de operações, ajudando a desburocratizar e melhorar. Sempre que o Trize vende um cliente novo, a felicidade de entregar é tua. Sim. E é bom, né, cara? É bom demais. É bom demais. O Leonardo, ele já conhece bem como que é isso. Então a gente partilha da mesma alegria, né, Leonardo? É muito bom, né, cara? Muito bom. E você, Guto? Bom, é estranho eu entrevistar o Guto. Tem pouco tempo, né, que a gente conversa. Bom, eu comecei no começo, né? Quando tudo era mato. Quando tudo isso aqui era mato. Acho que eu passei por todas as áreas de atuação dentro da KMM. Meu desenvolvimento, que ainda é meu vício, né? Eu sou um programador. Você ainda tem as coisas instaladas na máquina? Tá fazendo SQL. Você loga no banco ainda, Guto? Sem querer? Às vezes. Acontece, agora só em homologação, né? Hoje mesmo a gente ia sair para almoçar. Ele falou, não, espera aí, meio-dia que eu tô fazendo uma SQL. Não, ainda eu tenho esse vício. Mas fui de atendimento na KMM, produto, que na época a gente não classificava como produto, né? Não tinha esse nome, Não né? tinha esse nome, mas produto. Eu estava em 19 como diretor comercial da KMM, e aí na migração para a Trize, aí fui para diretor de operações. Estou na Trize desde 19 como diretor de operações, e aí nessa jornada comercial, vendas, tecnologia, a gente atua com toda essa estrutura está comigo, e numa visão, primarização é muito comum para a gente lá, porque normalmente a ferramenta, e até se a gente olhar um pouquinho da nossa jornada no início, o Trize ele foi uma visão para ajudar as empresas que estavam primarizando, né? Então, sim, acho que esse obviamente que o crescimento da plataforma ele acabou indo para outras coisas, mas a gente teve essa jornada das empresas que primarizavam justamente para olhar essa conexão com o terceiro, né? Que quando olhava um cara frotista, o cara estava organizado, a KMM entregava essa organização, mas quando o cara contratava um terceiro, tinha essa nuvem aí que a gente tentava resolver com o aplicativo e tudo mais. E quando a gente fala de primarização, só para trazer todo mundo para a mesma página, do que a gente está falando? Que normalmente a gente escuta falar sobre terceirizar, né? Fazer uma terceirização de tal atividade dentro da empresa.
Quando fala de primarização, dado que a gente está no contexto de transporte rodoviário, o que a gente quer dizer com isso? Quem que primariza? Bom, meu ponto de vista, eu acho que a gente está encurtando o elo da cadeia, né? Então, hoje, pensando em um dos pontos, assim, eu tenho o dono da carga, o embarcador, né? Que a gente pode chamar ali, ele pode ter uma contratação ali, e essa contratação que faz a contratação final de quem vai transportar. Quando a gente está falando de primarizar, está falando de encurtar essa cadeia, então o embarcador passar a operar essa contratação direta, né? Seja de frotistas ou de autônomos, né? Então, a gente entende que quando se contratava uma parte dessa captação, tal, né? Você passava essa responsabilidade, você assume essa responsabilidade com todos os ônus e bônus, né? E eu vejo que, se a gente olhar na linha histórica, quando a gente foi apresentado para o primeiro projeto de primarização como tecnologia, a gente sempre quer falar para uma indústria nova, eu estava ouvindo a conversa de primarização, sempre a primeira coisa que vem na cabeça, eu não quero ter frota. Porque se a gente analisar, voltando no tempo, os primeiros projetos de primarização, eles foram as indústrias comprando caminhão próprio para tentar operar o frete. A gestão disso não é trivial. Você ter o processo de contratação de motorista, as leis trabalhistas e tudo mais. Então, essa jornada, muitas empresas tentaram fazer esse processo, foi uma onda que teve, e praticamente, assim, a grande maioria flopou e desistiu disso, e aí sempre eram alguns traumas que a gente encontrava. Com algumas mudanças de legislação, eu acho que talvez as mais significativas foram do vale pedágio e da jornada e do meio de pagamento, que elas tiraram aquela preocupação das indústrias de ter o vínculo trabalhista. Então, a partir do momento que você tinha lá o CIOT, que é o Código de Identificação de Operação de Transporte, você criava um vínculo com a contratação, onde eu garantia que o vínculo era só para execução legalmente era um vínculo só para execução do trabalho. As indústrias se sentiram mais confortáveis e falaram, beleza, vou começar a olhar esse processo e tentar trazer isso para dentro. E não necessariamente contratando o autônomo. Às vezes, uma transportadora, um frotista que tinha uma operação numa região que era a operação dele, mas estava com o caminhão disponível para voltar, esse cara voltava subcontratado por um embarcador que fazia ou por um chapa que fazia isso numa região. A partir do momento que a indústria começou a olhar isso e falar, beleza, eu posso contratar esse cara, seja o autônomo ou seja um frete de retorno legalmente protegido, as empresas começaram a migrar para esse processo de tentar trazer essa contratação para dentro de casa. E aí sim foi uma jornada que, se você olhar a partir de 2012 praticamente, a gente ouviu falar muito. Como prestador de serviço de tecnologia, a gente antes tinha um sistema muito mais voltado à execução e controle de frota, e depois a gente migrou para um sistema de contratação, gestão financeira, contas a pagar e todo esse processo, toda essa jornada que veio para frente. Só para ver se eu entendi, então. A primarização, na prática, é uma indústria que ela tem indústria, como varejo, core, comércio... ou que ela tem como core produzir algum material e ela tem que expedir esse material. Hoje em dia, antes de primarizar, ela terceiriza o trabalho de contratação. Isso? Sim. Primarização, ela fala assim, eu também vou fazer esse trabalho para tentar reduzir o custo. Basicamente é isso? Na verdade, assim, é o dono da carga, independente se é uma indústria, se não, ao invés de contratar um prestador de serviço de transporte, para que esse cara subcontrate outros prestadores, seja o autônomo, ele tira essa etapa do meio e fala, eu vou contratar direto. Uhum. Então, eu lembro que era sempre uma discussão, e era meio... Assim, a gente sempre batia muito nisso, né? Quando a indústria olhava unicamente na conta frete e ia fazer esse processo, normalmente os projetos não paravam em pé. Porque provavelmente a gente vai entrar na discussão tributária e todo esse universo. Mas fato é que você tira uma etapa. Uhum. E isso é muito comum em operações onde você faz o transporte, o commodity do transporte. Então, onde a primarização é mais complexa, onde você tem um equipamento específico, você tem um produto com valor agregado muito alto, que
precisa um especialista para fazer. Quando a logística é mais complexa, talvez é mais difícil Primarização primarizar. é muito mais complexo. Entendi. Mas quando você tem uma oferta de demanda, uma oferta de oportunidade de contratação maior, granel, por exemplo. As grandes empresas primarizadoras, originalmente, foram as tradings. Porque ela contrata o graneleiro, que é um caminhão padrão, digamos assim, que é a carga, o valor por tonelada, e é um mercado que ele é muito, muito abrangente. Então, na teoria, é mais fácil de contratar. E outra também, né? E aí o Vitor tem um pouco mais de experiência nisso. Aonde, nessas operações, onde a matriz, onde o valor do frete é muito importante, a matriz de cálculo. Então, quando o frete ele é muito importante nessa conta, eu tirar essa etapa, diminuir essa etapa de contratação aqui, trazer essa conta para dentro de casa e conseguir fazer, isso impacta na minha operação, no meu custo operacional. Você vai pegar, dando um exemplo de uma empresa eletrônica, por exemplo, onde o valor do frete ele é um impacto pequeno no valor final do produto. Talvez primarizar não faça sentido. Quando a logística rodoviária, no caso, é um suprimento estratégico, né? Isso. Por exemplo, uma commodity, o custo logístico, ele é uma parte muito importante do seu posicionamento no mercado, né? Então, ali dentro do custo logístico está o transporte, principalmente, e o que você embarca, né? Terminais, ferrovias e tal. E o transporte, ele acaba sendo, até pelo posicionamento logístico de onde estão... Vamos pegar grãos, por exemplo. O grão está no Mato Grosso, está no Mato Grosso do Sul, ele está longe do porto, né? Então, normalmente... Se você vai exportar, você tem que planejar chegar até lá. E aquele negócio, né? Quanto mais tombo você dá, mais caro fica para a commodity. Ele tem um impacto muito, muito grande. Então, o transporte, por isso que, como o Guto falou, que as trades começaram a isso, porque era estratégico para ela ter isso na mão, né? Poder fazer de forma estratégica essa contratação de alguns corredores importantes, né? Então, eu acho que, além da questão do saving, né, que você fala, de redução do preço do frete, que isso parece que é o primeiro que todo mundo imagina, tem uma questão estratégica. Voltando um pouco na questão das leis que mudaram, também trouxe um pouco de corresponsabilidade para quem embarcava. Então, o cara falava assim, cara, já tenho essa corresponsabilidade. Eu estou deixando uma coisa estratégica na mão que eu estou de um terceiro e eu estou à mercê do mercado. Pô, então, vou avançar e vou me envolver com isso, né? Perfeito. Isso é um ponto que quando a gente vê falar de primarização também com o nome de desintermediação. Sim. Só que quando a gente fala assim, quando eu olho só o saving, talvez eu esteja falando de desintermediação. Sim. Quando eu falo de primarização, é isso que eu estou dando um passo a mais na minha responsabilidade também como embarcador, né? Porque, como a gente estava falando, a desintermediação é simplesmente você buscar alguém ou buscar uma forma de ir direto. Mas agora, a hora que você passa a olhar como estratégia, aí você tem que operar mesmo o transporte. Fala assim, vou acelerar mais esse corredor ou vou acelerar esse? Esse está muito inflacionado, então eu vou fazer um acordo ali. Cara, não vou embarcar esse navio nesse corredor, por exemplo, norte, não vou mandar para Barcarena, vou forçar Paranaguá. Então, quando você tem esse transporte na mão, você consegue fazer essa equalização, né? Então, aí você tem que operar mesmo. Não é só desintermediar, porque desintermediar você não consegue fazer essa... Desintermediar é uma parte, né? Talvez é o primeiro passo para primarizar. E um outro ponto que eu acho que também é super significativo quando você fala em primarização é que você tem uma linha de corte. Você não vai primarizar se o frete, se a conta frete ela for muito baixa. Porque o fato de você trazer isso para dentro de casa gera um custo fixo. Que não tem como você não... Que é um custo de operar isso. Então, fala assim, qualquer indústria cabe primarização, você tem uma linha de corte que a partir de uma conta, aí sim começa a fazer sentido. E isso varia muito de como que é o quanto que o custo impacta no teu produto, quanto que esse item estratégico. Mas... Por que a gente fala do grão, né, do agro, né? Porque o agro é uma volumetria gigantesca. Então, fazia muito sentido, porque qualquer qualquer coisa que você conseguia na redução dessa cadeia era muito significativo. Né? E quando fala da conta frete, né? Uma coisa que, quando a gente participava dos projetos de primarização, enfim, que tinha um foco bastante no saving,
beleza, o Excel do primeiro ano era maravilhoso, né? Porra, um puta saving lá, aqui eu tô deixando X milhões, dinheiro pra bater meta de todo mundo, né? Mas daí o problema é que vai pro segundo ano, daí aquele resultado que se entregou no primeiro vira orçamento pro segundo. E daí, né? Com certeza, porque aquela alegria, né, que a gente fala, a gente brinca, né? Tipo, derrubei lá, fiz o saving, só que, principalmente numa commodity, aquilo vira precificação pro próximo ano. Então, tudo aquilo que você baixou ali, sua conta frete, aquilo vira o planejamento para o próximo ano. E é o seguinte, você já ganhou esse saving, né? Então, aí começa a olhar assim, nossa, eu tenho um custo de tantas pessoas olhando, Então, isso começa a gerar uma discussão, por quê? Apesar de tudo isso que a gente está falando da primarização é importante, é estratégico, mas se a gente for ali um pouco do que o Leonardo falou, não é o core business do embarcador. Aí fala assim, nossa, o tributário muda todo dia aqui, do transporte. Eles são especialistas no que eles fazem, não em em transporte. produzir aço, para isso ele tem que isso, criar uma estrutura para conseguir tocar uma operação dessa. E acaba sendo dentro do que a empresa sabe fazer, é uma anomalia. Desculpa. Uma anomalia que, por exemplo, o tributário daquela empresa não está preparado para lidar com o tributário de transporte. Né? Então, todo aquele rede de serviços, ela não está acostumada com a atividade fim dela, né? Atividade que é o core, ou é grãos, ou é produzir aço, ou é varejo, qualquer que seja. Então, acaba tendo esses entraves que depois que passa a alegria, né, do saving, começa você ter que operar, né? É que se você vai para uma jornada de só remover o intermediário, aí beleza, a alegria acaba em um ano. Agora, quando você olha para dar um passo em relação à responsabilidade, daí é diferente, né? Talvez uma coisa que poderia acontecer seria o embarcador chamar um transportador parceiro dele e discutir uma planilha aberta ou como fazer isso junto, né? Entendeu? Eu lembro que a gente sempre, nas discussões, a pergunta vinha, beleza, eu vou ganhar o save, mas um pouco disso, né? No segundo ano, como que vai ser? Sim. E uma dos valores que a gente sempre comentava quando você está com um terceiro operando, e é muito na linha do que você falou de por que não fazer isso sem primarizar. Mas quando você está operando com um terceiro, você, principalmente quando você olha a conta frete como ela é um custo dentro da tua cadeia, você vai falar assim, beleza, eu contratei a transportadora ou o prestador de serviço para fazer esse frete a tanto. Olha lá, planilha, tabela anual, semestral, gatilho por valor de diesel e tal, beleza. E aí, a partir desse momento, eu terceirizei também os problemas. Então, se eu estou sendo ineficiente no carregamento, se o caminhão está esperando 20 horas lá para carregar, se eu não estou entregando eficiência na cadeia, eu terceirizei o problema. Só que essa conta chega. Apesar dela não ofender meu frete diretamente, porque ele está acordado, na próxima discussão de tabela de frete, essa conta vem, ou você vai ser afetado talvez por uma coisa que seja muito pior, que é a não prestação de serviço. O nível de serviço vai baixar, porque daí o cara, chega uma hora que essa conta não fecha, eu tenho um cara que eu tô acordado há tanto, o mercado mudou, o cara tá sendo ineficiente, eu tenho um outro frete que tá pagando essa conta, começam a vir as escolhas. Ninguém mais quer carregar para você. Exatamente. Então, uma das coisas que a gente falava que era o valor mesa de família. Então, se eu trago a transportadora, o executor do frete, para sentar na mesa com todo mundo junto, vai estar o cara do CD conversando junto, vai ter o cara da planta conversando junto e falar, cara, o fato de você deixar o caminhão esperando 20 horas para carregar lá tá ofendendo minha capacidade de contratação, entendeu? Mas pensando até, olhando o histórico de vocês, que vocês passaram por várias operações, né? Quando que a indústria conseguiu fazer com que uma área primarizada deixasse de ser um centro de custo e passasse talvez ser um centro de receita? Existe algum case, não preciso nem citar, mas quais foram as atitudes que eles tiveram para, de fato, passou o saving, na verdade, não sei se quem está vindo sabe, na verdade é deixar de gastar, né? É que eu acho que essa transição aí, você só vai conseguir mostrar resultado, uma indústria primarizando, quando ela passar a prestar esse serviço fora do produto dela. Por quê? Porque sempre, se você criou e você primarizou para te atender, aquilo virou custo de frete. Ou seja, era grande, você diminuiu, mas aquilo virou
Você aumentou a performance dele. Você melhorou a performance, Agora, mas ele tá para dentro da conta, né? você pivotar isso, para começar a gerar resultado, Virar uma transportadora de mercado, né? aí acabam com os outros entraves. Talvez o sucesso disso é pouquíssimos que tem, porque do jeito que a gente estava falando agora há pouco, a atividade fim dela não é transporte. E a hora que ela vai competir com uma transportadora, cara, não tem jeito. A transportadora é muito mais eficiente. Né? Ele tem muito, então não dá. Então, por exemplo, como que eu vou bater na porta do cliente B, falando que eu sou uma transportadora do cliente A e eu tenho concorrência com N outras transportadoras que fazem muito melhor que eu. Ela contrata melhor do que eu, ela tem os ativos dela, ela tem a questão que a hora que dá uma dor, ela mete a frota dela lá. Exatamente. Então, é muito difícil você competir com isso. Então, é muito difícil essas que conseguiram sair de prestar serviço só para ela, ou primarizar e prestar serviço para quando a mentalidade é muito a moda antiga ali, a chance de sucesso é quase zero, né? É que a gente vê alguns atuando mais como transportadora digital, né? E nessa linha, se você olhar como que isso, de novo, olhando o nosso histórico aí, ele é um pouco recente, né? Se a gente olhar que a gente está falando 2015, 16, 17, vamos imaginar que tenha algumas empresas que a gente conhece estão operando, sei lá, 3 anos. Não dá para dizer que ainda é sucesso, porque ela está em uma construção. Ela pode estar conseguindo olhar isso para fora, mas ainda ela tem uma jornada muito grande para realmente ser uma transportadora. Você olha, transportadora, quantos clientes que a KM tem que tem mais de 10 anos operando? Só, talvez a maioria, né, tem isso. Então, para você realmente falar que deu certo, eu acho que tem que ter uma longevidade ainda maior desses caras dentro dessa operação. Porque não é trivial. O desafio do transporte no Brasil, ele é assim, longe de ser simples. Então, é muita arrogância chegar uma indústria que não é o core dela e falar assim, não, eu vou fazer melhor do que o cara que estava fazendo aqui. Então, acho que tem algumas variáveis que elas são super importantes e vem nessa linha da transportadora digital. O que aconteceu? Muitos aplicativos, até que surgiram na época do Trize, que a gente discutia lá e tudo mais, acabaram virando transportadoras digitais para que pudessem executar isso no mercado sem o custo físico dos embarcadores e transportadoras que tinham. Na Trize, a gente falou, não, a gente não vai fazer isso porque eu perco a essência de ser de tecnologia e entregar tecnologia para logística, porque eu vou acabar começar a concorrer com os meus parceiros. Então, como que eu vou falar assim, não, eu tenho lá uma indústria que primarizou comigo, está operando comigo, e aí, do nada, eu começo a operar frete aqui. É meio contraditório. Você sempre vai ter que estar cuidando para que isso não vire uma disputa até do teu investimento. Pô, vou criar a melhor tecnologia possível, vamos dar um exemplo de captação. Pô, mas daí eu vou usar isso para mim e eu vou usar para todo mundo. Então, tem um dilema para fazer nisso. Mas, por outro lado, muitas transportadoras digitais que nasceram essencialmente digitais, que usam tecnologias do mercado, elas conseguem resolver isso. Que ela fala assim, beleza, eu vou entrar com uma planilha aberta, você me ajuda melhorando a eficiência, então senta na mesa para discutir, e isso vai gerar um saving, isso vai gerar valor, e isso eu vou conseguir entregar um resultado melhor. É uma jornada que tem que acontecer. Essa discussão de estar entregando a eficiência, saving, dinheiro, se eu não estou entregando o nível de serviço, ela também cai por terra. Então, é um processo complexo de crescimento do cara a partir do momento que ele se coloca a fazer isso. Hoje, se a gente olhar dos projetos que a gente vem acompanhando, posso dizer que no último ano, a maioria de quem resolveu primarizar com transportadores digitais. Ao invés de primarizar criando essa estrutura... Você tem a vantagem do baixo custo fixo, né? Sim. Uma transportadora digital, você não traz para dentro de casa problemas que você não vai saber lidar, porque como o Victor falou, o cara tá lá no mundo industrial, varejo, sei lá, com distribuição, aí... beleza, começou a ter que resolver o problema de diária de motorista. Não é a do cara, entendeu? Sim. Exato. E aí... E muitas vezes os caras, eles subestimam essa complexidade do transporte rodoviário. Isso é o maior erro que, na verdade, parece que, às vezes, tem um olhar, assim, que é muito simples a operação de transportar, né? Então, fala assim, eu produzo isso, então isso aí... A hora que ela passa a operar,
Aí você vê que ela entende, né? Primeiro que ela acaba não sendo tão competitiva igual uma transportadora. Isso já começa por aí. E aí, os entraves que você vai tendo, porque aqui todo mundo tá nisso há muito tempo e sabe, né? É muito vivo essa questão do transporte, da legislação. O caminho feliz sempre é bom. Uma coisa que eu sempre dou risada quando a gente vai falar, a empresa está começando a aprender, né? A gente tinha algumas reuniões. Ficava assim, não, beleza, então vamos primarizar, vamos acessar direto o caminhoneiro, vamos. Eu pago com 60 dias. Fala, bicho, cara, calma. Então qual que é o prazo? É à vista? Não, é pior. Você vai pagar antes. É isso. Você vai adiantar 80% do frete do cara. E é o que o Vitor falou. E aí o core da empresa não é esse, nem no tributário e nem no financeiro. Então, imagina que quando você vai fazer um processo de contratação de autônomo, que é ou até a própria frotista que você vai contratar, você vai ter que ir lá e adiantar 60% do frete que você pagava antes com 45 dias. Ou 60 dias, ou 120 dias, como a gente vê por aí. E uma coisa que eu acho que quando você começa a fazer essa conta, você vê muito transportador frotista falando assim, show de bola, para mim é até melhor, eu vou continuar prestando serviço para esse mesmo embarcador, mas agora tiro toda aquela burocracia de eu ter que emitir o primeiro CTE e tudo mais, não preciso mais ficar lá esperando a sair a nota e tudo mais, porque isso vai sair prontinho, meu caminhão sai viajar, depois eu emito um subcontratado e tá tudo certo. Não, até respondendo então o que a gente tem como título aqui, no olhar da transportadora, então não é um problema você ver o teu cliente primarizando. Eu vejo que isso deve acontecer mais de agora em diante, que é o dono da carga, né? Vamos chamar a indústria. Ele se arriscou, ele está vendo que não é legal e criou um estresse no mercado, que a transportadora achava que ia perder esse cliente e esse cliente achava que conseguia fazer o papel da transportadora. Só que eu acho que a gente está voltando no momento em que todo mundo fala assim, cada um tem um papel, mas qual que é o meio termo? O meio termo, eu quero primarizar, mas eu vou chamar meus principais transportadores e ele vai... essas rotas aqui, eu gostaria de primarizar. Em contrapartida, eu deixo você operando essas rotas. Eu acho que a gente vai caminhar... Não é 880, então. Nessa linha, né, são pouquíssimos, muito raros os casos onde o cara primarizou e opera com 100% de autônomo. Raríssimos. A grande maioria... Ele vai primarizar, ele vai continuar contratando o transportador, ele vai continuar contratando o frotista. É o que eu falo, ele otimiza o processo dele. Ele acaba otimizando o processo dele. Aí, que é um pouco o que a gente falou, no final, se ele talvez fizesse isso, melhorasse a eficiência e tudo mais, sem o discurso da primarização, o transportador conseguiria cobrar um preço, baixar o preço do frete, porque ele não tem... Ele consegue operar, sei lá, o cara fazia antes uma viagem por semana, vai conseguir fazer duas porque o cara conseguiu melhorar a eficiência. Pô, eu consigo ser mais competitivo, eu consigo reduzir o frete. Então, indiretamente, sem a primarização, ele teria o resultado, só que ele precisou ter essa dor de trazer a operação para dentro, para entender que isso era uma... ela ofendia realmente o valor da conta frete, para daí ele tomar essa decisão. Pegar um exemplo simplão, né? Tipo, enfim, na jornada do Trize lá, a gente tem o produto, o TSM, que cuida dos agendamentos, né? Da gestão das janelas. Cara, tem cliente que tem o TSM para fazer isso e com certeza gerando essa eficiência no tempo de carga e descarga, a conversa sobre o frete muda, né? O que eu falei antes, às vezes, quando essa visão de terceirizar o problema, quer dizer, não, se o cara demorar 30 horas lá, isso tá embutido no valor do frete. Primeiro que tem um ponto que é super preocupante nessa frase, que tem uma pessoa lá esperando 30 horas, tem um motorista lá. O âmbito social, né? O âmbito social não dá pra esquecer. Esse é o primeiro ponto. E segundo... E falando nessa parte social... Todas as grandes empresas estão com compromissos fudidos com o ISD lá. Exatamente. E daí, então, beleza. E aí daqui para fora. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é isso que você falou. Pô, se eu consigo... A gente tem N situações onde a gente começa a medir a eficiência de colocar um agendamento. Quem que não gosta de ter um negócio agendado? Qualquer coisa que você vai fazer hoje que tem agendamento e o agendamento é cumprido, você fica satisfeito. Porque senão antes você tinha que ficar lá esperando. Você pega uma indústria onde ela tinha uma janela de 24 horas para carregar, sei lá, ou descarregar 200 caminhões, 100 caminhões. Cara, o motorista ele vai tentar ser o primeiro de 100 ou o primeiro de 200.
A partir do momento que você quebra isso e faz janelas programadas, sei lá, 25 caminhões a cada 3 horas, por exemplo, o motorista ele vai ficar no conforto de onde ele estiver, seja num posto que ele gosta de parar, ou até em casa e tudo mais, e vai se programar para ir naquele lugar. A gente, mas assim, tem N casos de implantar o sistema de agendamento só para organizar as janelas, reduz em 50% o tempo de espera. Assim, no primeiro, e na prática, no primeiro momento. O motorista, quando você tem uma iniciativa dessa, ele gosta de ir lá. Sim. Entendeu? Porque daí é mais fácil contratar, entendeu? E aí imagina o seguinte, quando você tem isso, imagine que existe muita concorrência, principalmente nos grandes centros, e o cara tem mais uma opção de local para carregar. Aí o cara olha e fala assim, beleza, eu tenho para carregar nesse lugar aqui que está pagando 10 e eu vou esperar 30 horas. Uhum. E eu tenho esse lugar aqui que está pagando 9 e eu vou esperar 5 horas. Na hora. É simples a conta do cara, porque o motorista quer viajar, ele quer performar. No final é o montante é quanto ele consegue faturar. E isso, quando a gente fala o motorista, a frota também. Quando a gente fala de implantar o TMS, qual que é a maior busca das empresas, dos frotistas? É melhorar a eficiência, é melhorar diminuir o tempo parado. Diminuir o tempo parado. Então, é fator de tomada de decisão você entregar essa eficiência na ponta. E o cara que ele olha para assim, não, isso daqui não vai mexer no valor do frete, eu vou continuar pagando o mesmo preço. Isso é a mesma coisa que achar que o 10 vezes sem juro não tem juro. Não tem juro, é isso, exatamente. Eu às vezes tem uma visão simplista que o primarizar é só emitir CTE, né? não é, né? Deveria, quando você vai fazer um projeto de primarização, eu acho que você deveria chamar os seus principais transportadores, olhar os pontos que você descarrega e tentar gerar uma eficiência na cadeia como um todo. Por exemplo, o meu transportador entende melhor de motorista do que eu. Então, ele vai cuidar dessa parte de transporte, né? Eu tenho autonomia sobre os lugares que eu descarrego. Então, eu vou fazer um plano aqui. Então, aí sim você conseguiria ter uma redução de verdade na sua conta frete. Voltando naquele ponto de atender outras empresas, além da empresa de origem, se você tem esse tipo de preocupação de aumentar a performance, aí você vai ser super competitivo para ir para o mercado. Senão, não. Né? Até porque, conectando exatamente nisso, né? Quando você vê uma empresa primarizada que ela primarizou pensando em prestar esse serviço para o mercado, o primeiro olhar dela tem que ser no próprio ecossistema. Pô, se eu sou uma indústria, eu vou primarizar meu outbound, beleza. Pô, mas eu recebo produto, eu tenho um inbound, eu tenho toda uma cadeia de chegada. Pô, só que isso, imagine que eu compre tudo com CIF, ou seja, eu vou comprar tudo entregue aqui. Eu vou olhar esse cara e vou falar assim, beleza, como que eu posso linkar essa cadeia? Como que eu posso prestar serviço para o meu fornecedor de matéria-prima, o serviço de transporte para esse cara? E aí eu começo a fazer essa máquina funcionar. Aí a conta pode... Só que, de novo, se eu não sou eficiente na descarga, também eu vou gerar impacto, porque eu não vou conseguir ter essa redução. Então, tem um processo aqui que é quando você consegue olhar o ecossistema inteiro. Se a gente pegar de projetos que tentaram fazer essa sinergia entre indústrias, grandes indústrias que têm grandes volumes, historicamente, a gente vai achar, sei lá, 50 projetos desses. Uhum. Onde que esses projetos acabam quebrando? Na hora que a demanda de caminhão tá baixa. Pô, eu vou deixar minha fábrica parada porque o caminhão eu peguei um caminhão, contratei e mandei para descarregar lá em lugar, ele vai sair de lá e vai carregar na tua indústria aqui para voltar para cá carregado. Teu carregamento lá tá horrível, você tá demorando 30 horas. Manda vazio porque eu preciso desse caminhão aqui de volta. Uhum. E aí a máquina, daí a conta não fecha. E olhando essa questão que não é só atividade, né? Então, por exemplo, vamos lá, a gente falou que eu primarizei e agora, para mim transformar de um centro de custo para um centro de lucro, eu deveria prestar serviço para terceiros. Só que como que você vende um risco dentro da sua empresa comprando o risco de outro? Imagina, eu chegar lá para o jurídico de uma empresa que fabrica aço, e falar assim, não, agora eu vou prestar serviço para a empresa A, B, C e D. Aí ele fala assim, não... Abre o CNPJ de transportador para mim, por favor. E não é só isso. Aí ele fala assim, não, beleza, e o seguro? Isso, e o risco, não sei o quê. Então, além do seu risco, que você já tem... você vai assumir o risco de outros. Mas ali. Cara, são inúmeras reuniões que a gente participou de... então você vai operar? Vai. Tá, e o seguro? Mas que seguro? Não, e a GR? Não, que GR? Que é GR? Quando você pagar o frete? Ué?
No transferência? Porra, bicho, calma aí, vamos lá. A gente tem que começar Aí mais do começo. Imagina eu sou uma indústria, tenho uma transportadora e falo assim, vou apresentar um projeto que eu vou agora prestar serviço para a transportadora B. Eu tenho que antecipar a receita para receber depois. Então, essas coisas vão impeditivos. E é o dia a dia do transportador. Um transportador é super normal. O transportador ele já está na conta, já está precificado. Isso aqui, ele sabe fazer, sabe operar. Se você pedir para hoje, amanhã já está um caminhão pingando na sua porta, né? Eu queria até aproveitar que acho que tá parecendo que é muito difícil fazer a primarização, né? Mas eu acho que tem coisas que a primarização trouxeram de boas pro mercado. Eu queria até que vocês falassem um pouco, toda vez que a gente falou e participou de um projeto de primarização, a gente também falou de centralização, de processos centralizados. Isso não era muito comum entre transportadoras, né? Inclusive, hoje as transportadoras, olhando o processo de centralização, estão puxando para dentro. Até um pouco quando a gente falou de transportador digital, acho que não é só digital de usar software, é digital de mentalidade, né? Perfeito. É sobre esse processo de centralização. Vocês acham que uma primarizada sem centralizar funciona? E esse conceito de você centralizar a tua operação gera resultado mesmo para você conseguir escalar? Eu vejo assim, a gente sempre, quando a gente olha o porquê que a minha conta frete tá alta, olhando a indústria ou olhando o dono da carga para fora, sempre existe até uma predisposição a entender que está sendo ineficiente. Ou seja, tem ineficiências dentro do processo, entre elas a descentralização. Que, de fato, hoje, com a tecnologia, você consegue centralizar, você consegue automatizar emissão, fazer todo o processo automatizado. Então, essa é uma das ineficiências. Uma coisa que você, a partir do momento que você, sentado na contratação de frete, critica como ineficiência, trazer para dentro essa ineficiência, você não está mudando nada. Talvez você está tirando a margem do transportador lá, mas você está trazendo essa ineficiência para dentro. Então, quando as empresas decidiram partir para uma primarização, aquelas que não foram no sentido de levar a tecnologia, centralizar o processo de emissão, fazer esse processo acontecer, no final elas não geraram essa eficiência, elas não mudaram o drive, elas só tiraram talvez o cara que ganhava margem no meio, mas essa margem ela existe por um motivo. O ganho talvez desse desafio que foi você pegar no agronegócio, onde cada posto lá, o cara tinha uma filial para emitir o conhecimento, porque era necessário, o cara tinha que ter o cara lá no posto emitindo conhecimento, porque a gente pega que isso não surgiu agora, a gente tinha o CTRC que tinha lá o cara com o bloco emitindo na matricial, entregando para o motorista, ficando com uma via, entregando mais não sei o que lá, que o CTRC era em 7 vias e o cara tinha que ter esse processo. Isso era uma necessidade. Só que a evolução do CTE, a evolução dos sistemas de emissão, para o cara que está nessa, é o que a gente sempre brinca do sapo esquentando na água lá, né? Se ele está ali dentro, não percebe esse problema. Então, as transportadoras realmente, aquelas que estavam nessa operação, ter 90 filiais, ter 80 filiais, era um processo normal. Ok. Normal. E aí que tá. Talvez o problema não seja ter 90 filiais. O problema é ter 90 filiais emitindo conhecimento, emitindo os documentos. Cadastrando tudo, né? Fazendo todo o processo. Então, hoje, quando você partiu para um modelo de a indústria vai fazer isso, vai centralizar num único lugar, vai emitir, e a unidade lá da ponta, ela é só responsável por relacionamento com o caminhoneiro e tudo mais, são muito bons nisso, que é a essência do cara lá na ponta, aí você virou essa chave. Então, eu acho que, concordo contigo, esse choque de, peraí, se eu não for competitivo fazendo isso, meu negócio vai estar para trás. E é um pouco desse desenho que, se você olhar um monte de transportadora que resolveu tomar essa decisão de fazer a transformação digital, e falou, não, agora eu preciso de um sistema de gestão, agora eu preciso centralizar, eu quero trazer tecnologia para dentro. E, como você falou, não é só tecnologia, é mudar processo, é mudar mentalidade. A partir do momento que as transportadoras começaram a fazer isso, muito disso eu vejo que foi a pressão das primarizações que aconteceram. Então, fato que hoje, se tem uma transportadora que opera nacionalmente com emissão descentralizada, ou seja, que a ponta dela lá está emitindo, preocupe-se, porque ela está atrasada. Que esse já não é mais uma realidade. Não é mais uma tendência. Não é mais uma necessidade. Você não tem mais essa necessidade. Você consegue, sim, com tecnologia, centralizar. Então, se o cara está fazendo isso,
Ele já está atrasado. Porque se você olhar hoje, não é uma tecnologia da NASA para você centralizar. Você consegue. Tem que mudar processo, tem que mudar a mentalidade, mas já é possível. Tem um monte de gente fazendo. Então, eu acho que esse caminho esse choque que as transportadoras, o setor de transporte teve com peraí, o cara tá fazendo melhor o que eu faço há 20 anos, por que esse cara tá fazendo? Então, obviamente que talvez ele não esteja fazendo melhor no todo, porque ele é muito mais complexo do que só emitir conhecimento. Mas no que ele está fazendo, eu posso aproveitar. É que eu acho que trouxe algumas práticas importantes olhando agora o ponto de vista ao contrário, né? Que a gente estava falando muito que a indústria acha fácil o que o transportador faz, mas essa primarização, ela trouxe algumas boas práticas da indústria para dentro do transporte. E uma é olhar as atividades transacionais que elas podem ser centralizadas, né? Emissão, cadastro, várias atividades que são transacionais, que é tipo assim, não muda o estado, não muda o produto, não muda nada, é sempre feito assim. Você sempre vai ter que ter uma consulta na GS, você sempre vai ter que fazer um cadastro, você vai sempre emitir CTS, você vai sempre... Então, essas atividades, elas poderiam estar centralizadas num lugar, prestando serviço para todas as pontas, né? E isso é uma visão muito que a indústria trouxe quando ela se envolveu com o transporte. E que melhorou a eficiência. Ajuda a reduzir custo fixo. E mais do que isso, você evita erro. A qualidade. Porque quando o Guto falou de automatização aqui, né? Para você automatizar um processo, você tem que pegar essa complexidade e deixar em algum lugar. Sim. Normalmente, onde que fica? Fica lá no cadastro, na parametrização. Então, é uma parametrização que não é qualquer estagiário que vai fazer. Você precisa aumentar a complexidade dela e isso normalmente você centraliza. Essa área aqui faz todo o processo para poder automatizar os processos para frente. E também você acaba colocando num lugar onde é mais fácil, por exemplo. Normalmente você vai colocar num centro de serviço compartilhado. Que ali está o jurídico, ali está o tributário, ali está... Então, está numa célula onde ela já tem esse suporte. E não está lá na ponta que o cara abre um chamado, que não sei o quê, e o cara, às vezes, está o caminhão ali, ele vai sair fazendo e depois o resultado vai ser... E tem uma coisa que quando você olha a headcount, né? Você imagina o seguinte, eu vou ter, sei lá, eu tenho 20 filiais que tem que operar 24/7. Obviamente que o meu volume do dia é maior do que o volume da noite. Mas eu vou ter que ter, no mínimo, um cara à noite lá para emitir, e se o cara tiver uma dor de barriga, eu vou ter que ter alguém para dar suporte para esse cara. A partir do momento que eu centralizo isso e tenho uma área de suporte, eu consigo otimizar muito, principalmente nesses momentos de baixo volume. Que quando eu estou no dia a dia, na ponta lá sozinho, elas são micro-operações que ela tem que ter um headcount estruturado, entendeu? Então, não tem muito como fugir disso. Então, quando você olha para a centralização desses processos, que são processos... que são passíveis de automatização ou até que você consegue centralizar, a própria redução de headcount, ela contribui para isso. Né? Perfeito. E o Victor falou de redução de headcount, centralização, o Victor usou o CSC, né, o Centro de Serviço Compartilhado, ele falou sobre mentalidade. Imagina a mentalidade chegar ao nível de maturidade que mais de uma transportadora pudesse usar o mesmo Centro de Serviço Compartilhado para cadastro, entendeu? Isso seria... Comprar pneu junto, né? Por quê? Porque não é uma atividade core, mas é algo que impacta na performance delas, né? Então, só que isso é aquilo. Em vez de você competir, você cooperar e depois competir, né? E tem um ponto que eu acho que, principalmente, esse ambiente SaaS, ele vem... as prestadoras, as plataformas que prestam serviço, sempre... A Trize sempre é questionada, principalmente com isso, né? Meu dado vai estar lá, todo mundo vai ter meu dado, o meu motorista, E na prática, você... Como você falou, não é essa informação que é a cadeia toda, é como você executa, a eficiência que se entrega nesse processo que vai fazer a diferença. E não o fato de eu ter uma caderneta aqui com o motorista que vai contratar. Então... É aquela história de que o melhor contratador, aquele que tinha o nome de todos os motoristas, não é mais verdade. Exatamente. Isso é bem interessante, trazendo para o TSM, que hoje o nosso share de agendamento ele é bem grande, em alguns setores a gente praticamente domina. E é interessante que hoje um cara que fazia agendamento, ele sabe fazer agendamento em qualquer lugar, porque é a mesma plataforma.
Então a gente vê essa eficiência que às vezes o cara tinha que entrar em 5, 6, 7, 8 sistemas ou não tinha o agendamento e tal. Então, o fato de você ter esse compartilhado, né? Esse conhecimento, esses dados compartilhados, ele aumenta a eficiência também, né? E eu acho que isso que você falou dessa evolução, dessa maturidade, eu acho que é algo que deveria caminhar, acho que em algum momento vai caminhar para isso, porque é uma redução de custo importante, né? Que se traz de todo esse custo burocrático e descentralizados aí, cada uma... Faz rodar mais, né? O cara foi carregar fertilizante, ele agendou pelo Trize, entrou, carregou, saiu, chegou no destino para descarregar, agendou, né? No cliente do dono do fertilizante, isso tudo vai gerando um ciclo de performance aí, né? E a gente está falando isso de uma operação de agendamento que ela, se eu voltasse, sei lá, 5 anos, talvez você não falava numa ferramenta unificada ou compartilhada de agendamento. Cada um tinha seu sistema, tinha sua operação de agendamento. Mas agendamento é fácil relativamente de falar que eu vou compartilhar, porque ela está fora do meu... Mas, pô, e se eu olhar para a minha operação interna, o que eu posso compartilhar? Pô, a contabilidade é uma coisa que talvez os serviços contábeis, eu terceirizava para um escritório contábil e tudo mais. Mas, pô, posso ter mais coisas dentro da minha operação de transportadora, que não é meu core, não é meu estratégico, que eu poderia compartilhar e reduzir custo? Pô, é uma análise que, no final, você pode estar ficando mais competitivo no todo, porque você está conseguindo fazer isso. E ele dentro daquela... da pergunta inicial, né? Primarização, risco ou uma oportunidade... Eu vejo que para as transportadoras existe uma oportunidade muito grande, que é ela se preparar digitalmente, tanto de cabeça como de ferramentas, para que ela possa suprir um possível cliente dela hoje que está pensando em primarizar e falar, não, cara, vamos fazer isso junto. Eu tenho aqui, eu faço... Eu consigo ser o mais eficiente dentro desse modelo que você está desenhando aí. Pô, eu sou integrado, minha operação é integrada, eu consigo ser automatizado, eu consigo te entregar essa eficiência que você está buscando com a minha operação. Porque o que a gente percebe no mercado? A gente percebe que algumas transportadoras digitais, elas têm conseguido se estabelecer justamente porque a indústria quer uma certa primarização, mas não quer ter a operação na mão. Então, ela busca um meio termo, né? E a gente vê que as transportadoras têm essa capacidade, têm essa experiência. Talvez elas precisam ter ali um olhar de como se digitalizar para atender esse nicho de mercado, para o cara não precisar sair daqui, né? E procurar alguém fora que está fazendo isso. Ele pode procurar dentro do próprio fornecedor dele, da própria transportadora dele, para atender isso, né? O Vitor respondeu a pergunta do nosso título, né? Se a primarização é risco ou oportunidade, é oportunidade, né, Vitão? Com certeza, eu vejo... É oportunidade para quem se preparar para isso. Mas acho que toda oportunidade tem seus riscos, né? É por isso que você... Ou quanto maior a oportunidade, maior o risco. Essa é boa não também. Não tem como sair na chuva e não se molhar, né? Como diz. Eu acho que para você ter eficiência, você vai ter que arriscar alguma coisa que ninguém fez. Aí a hora que você fala assim, pô, agora eu sou eficiente, mas ninguém sabia se ia dar certo ou não. Pensando no futuro, acho que nosso tempo está acabando, no olhar da indústria e no olhar da transportadora, pensando no futuro da primarização, qual que vocês acham que é a tendência? O Vitor falava que elas estão conduzindo para que tenha o transportador digital, a indústria. Mas na visão de vocês, no futuro, de 5, 10 anos, o que a gente pode esperar sobre primarização? Será que cada mais indústrias vão primarizar? Vocês acham que as transportadoras vão entrar nessa jogada e primarizar, fazer como se fosse uma operação logística para as indústrias? O que vocês imaginam? Futurologia, né? Isso que eu ia falar, uma baita futurologia aqui. Eu posso fazer uma aposta. Daqui 5 anos a gente escuta esse podcast para ver se a gente acertou. Eu posso fazer uma aposta que eu apostaria que a gente passou por uma onda de primarização desse modelo de eu operar o frete aqui dentro de casa, abrir a transportadora e tudo mais, que ela desacelerou. Eu não vejo mais isso como as indústrias conseguindo aprovar isso nos seus orçamentos no curto prazo, porque se provou muito mais complexo do que se imaginava.
principalmente, assim, além de ser complexo por si só, pelas turbulências em relação à matriz de custos e tudo mais que o Brasil passou nesses últimos anos. Então, não é trivial. Não é trivial eu assumir esse custo, esse risco, essa estrutura para dentro de casa. Mas eu acho que, e aí, obviamente, puxando a sardinha para o nosso lado, né, que a tecnologia ela vai ajudar muito a trazer essa eficiência que as indústrias procuravam na primarização, tendo parceiros dentro da própria cadeia. Então, a indústria entendendo que melhorar a eficiência, ela melhora essa matriz, a transportadora entendendo que ela, sendo mais eficiente, ela consegue ser mais competitiva. Então, esses gatilhos que foram criados nessa onda que a gente passou, que a gente falou lá no começo, que teve a primeira onda do cara comprar frota e viu que não dava certo. Para mim, a gente passou por essa segunda onda, que é do cara tentar fazer tudo sozinho. E isso também, são poucos os que saíram lá do outro lado. Eu acho que agora a gente vai entrar numa onda muito mais de parceria indústria e transportador, para chegar num modelo onde, de novo, eu acho que a tecnologia ela pode ser essa conexão, ela pode ser essa ferramenta que vai conectar tudo, e ao invés do cara pegar e tentar criar toda a estrutura tecnológica dentro de casa, ele olhar o que a tecnologia que existe no mercado para conectar essas pontas e fazer isso como parceiro, e não como estou contratando um prestador de serviço e resolvi meu problema. Então, eu acho que se eu fosse respondendo diretamente a tua pergunta, eu acho que não, a gente não vai continuar com essa jornada de primarização, ela vai desacelerar, a gente vai ouvir menos falar isso, mas a gente vai começar a ouvir muito mais falar de projetos onde você vai criar, vão ter núcleos de solução, onde transportadores e indústrias vão operar muito mais em conjunto. Trabalho entendeu? mais cooperativo do que competitivo. Eu acho que as partes vão sentar na mesa e vão discutir, porque às vezes a indústria quer por um ganho de impostos que é por um tempo. Só que ela monta uma estrutura para ter aquilo. De repente, ela vai chamar o parceiro e falar assim, nessas rotas aqui, eu preciso emitir o CTE, mas você opera para mim, e vai chegar nesse meio termo. Eu acho que as transportadoras já passou aquele susto daquela competição, de falar, vou perder minha rota, vou perder esse cliente que primarizou, né? Então, você falou um negócio agora, Vitor, que a gente não falou até agora, porque existe em alguns segmentos da indústria esse modelo de primarização, que é o cara chegar para o transportador e falar assim, você emite o teu CTE, você continua sendo transportadora, planilha aberta, emite o teu CTE com X de margem dentro do meu CNPJ. Então, você é o transportador, mas você vai fazer isso. E a gente tem alguns clientes que desenharam esse modelo e estão lá operando. É o modelo ideal? Cara, não sei. É tudo muito novo. E tem o contrário também, né, Guto? A indústria emite pela transportadora. É o contrário que você falou, certo? Não. É esse caso. A indústria emitindo... A indústria, ela tem um CNPJ de transporte, mas certo. Quem opera esse CNPJ e emite o CTE é a transportadora. Ah, não, tem, perfeito. Esse outro caso aqui é pro cara não errar o CTE. Eu acho Mas será que só isso? Eu não sei se esse cara gerar... Eu não sei se ele porque toda a máquina continua operando da mesma forma, é só o processo de emissão documental mesmo, né? Então, talvez é para gerar uma eficiência nessa espera do auditoria documento. de frete e tudo mais, que é amador grande também. Também, né? que é olhando no prisma da indústria, isso é amador. Entendi. Mas eu sinceramente acho que a gente passou essa fase de todo mundo começar a analisar a primarização para executar. Eu acho que agora talvez ela fique muito mais um estudo de o que impactaria a primarização dentro da minha operação e como que eu vou achar um parceiro para fazer isso para mim. Eu não vou fazer. Então, pelo que eu entendi, então a primeira onda foi a indústria querendo comprar frota. Executar já passou. o frete, exato. Essa segunda onda que está passando é a indústria assumir que eu vou ser transportador, só que a gente viu que não é tão simples. E a terceira onda agora que está vindo é a indústria fazendo cooperação com as transportadoras, mas usando uma tecnologia. Exatamente. Isso, obviamente que isso é estritamente opinião pessoal do nosso conhecimento do nosso dia a dia. De onde ele tirou? É isso. Não, assim, não é... Também pode Qual que é o dado científico disso? Não tem. É o que a gente isso vê também... Esse me permita... É o Data Malinsky. Me permita por 23 anos estar nessa brincadeira. Então, mas eu vejo isso, que de todo mundo que a gente conversa, que a gente vê esse movimento, eu acho, sinceramente, cara, que o caminho é a tecnologia conectando essas pontas, cada um fazendo o que é o seu core e entregando isso como eficiência no todo. Até é o que a gente falou do ISD, né?
pô, eu não posso entender que eu vou fazer a parte do social sozinho. Não tem como resolver a parte do social sozinho. A partir do momento que eu entendo que o meu social não é a partir do momento que o motorista passa do meu portão, e sim do momento que ele espera para fazer, eu estou dependendo de uma qualidade de agendamento, uma qualidade de chegada, de um combinado com a cadeia. Então, por isso que eu acho que... Aí que vem a palavra sustentável, né? Você cria um processo, um ambiente sustentável. Exatamente. Não só na parte ambiental, mas também social. Exatamente. Muito bom, hein? Muito bom. E também tem uma outra perspectiva que tudo é cíclico no mundo. Sim. E nos negócios. Pode ser que esses executivos que têm essa cabeça amadurecendo agora, daqui 5 anos já estejam em outras jornadas, e o novo executivo assim, tive uma ideia, vou comprar frota. Cara, pode acontecer. Acontece. E a gente vê isso, ainda a gente vê essas ideias. E no final, é muito difícil você olhar de fora e falar o certo e o errado. Obviamente que a gente fala que deu errado ou que parou, porque todos pararam. Assim, a grande maioria falou, pô, deu ruim. E até, cara, a lei trabalhista, era tudo que a gente viu. Mas vamos imaginar o seguinte, o cara tem lá uma operação fechada, dedicada, e ele resolve comprar carreta, porque o equipamento é específico, e contratar só o cavalinho via agregado e tudo mais. É uma primarização? Não deixa de ser um modelo de primarização. Sim. Totalmente diferente de tudo que a gente falou aqui. Então, vai muito da operação de cada um. O que a gente está falando aqui é no geral, digamos assim. Mas, o que mais acontece. Né? O que mais a gente vê acontecer. É que é importante você saber o que pode acontecer para você surfar a onda. Exato. Né? Você vai falar, se você ficar só vivendo agora, você vai acabar, né? 5 anos acaba a tua onda. Exato. Então é importante você entender onde pode chegar. Imagina o seguinte, né, Leonardo? A gente está falando do DTE que está batendo na porta. Exatamente. Cara, vai ser quem viveu a revolução, a revolução ou o impacto do CTRC para o CTE, que tinha uma baita resistência no começo, uma baita preocupação no começo, cara, vai vir o DTE que vai ser outra chave. Imagina você não ter mais que se preocupar em ter documento impresso para o caminhão viajar. Cada um olhando a sua operação agora fala assim, imagina se, a partir de hoje, eu não precisasse mais imprimir documento para o caminhão viajar. Não, o pessoal já ia contar, não preciso ter aquela unidade, não preciso ter a impressora, não precisa ficar esperando. O DTL é um assunto para um podcast inteiro, né? Mas com certeza a maioria tá olhando para o DTL assim, pô, mais um negócio. Isso, exatamente. Para eu ter que pedir para KMM ou para o Triz. Linkando com o que o Leonardo falou lá da centralização. Quem já faz a centralização hoje, a hora que vir o DTE, é só apertar o botão. É bichão, né? Tá bonitão, né? Outra coisa, né? Forma de pagamento, meio de pagamento. O DTE, o cara consegue colocar o Pix lá no DTE comprovando o pagamento pro motorista. Então, assim, talvez assim, se a gente olhar do nosso universo, o próximo, talvez, botão que vai fazer todo mundo repensar o que está sendo executado, talvez seja o DTE. Tem ainda uma jornada, mas talvez seja esse próximo botão. Muito bom. Mas eu responderia a pergunta que é uma oportunidade. Muito bom, é bom, né? Só para não deixar dúvida. É uma oportunidade. Muito bom, gente. Obrigado, Vitor, pelo teu tempo, por toda a conversa. E Guto, vocês são sempre convidados aí. Tive que quase subornar eles para conseguir a presença deles aqui. Vai ter que fazer um churrasco depois. Quase que eu tive que fazer um churrasco. Nós estamos aqui 3 horas da tarde, vamos ter que sair fazer um churrasco aqui, porque senão os caras vão vir. A gente tá gravando isso na sexta-feira, então tá propício, né? Gente, muito obrigado, valeu. Qualquer dúvida que vocês tenham, ou se você fala assim, tô vendo aqui, agendamento era uma boa, tá, cara, Trize, né? Acessa lá. A ideia não é fazer jabá, mas já que o Vitor veio com outdoor no peito aqui do Trize, então tá feito o jabá, beleza? Ótima semana pra todos. Valeu, Valeu, gente. Um abraço.